Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar o meu amigo e grande advogado Marcelo Manhães, vice-presidente do Compresp. Marcelo, muito obrigado por comparecer aqui para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite. Marcelo, eu gostaria de tratar hoje, você na qualidade de vice-presidente do Compresp, explicar um pouquinho mais, primeiro, como funciona esse órgão administrativo, quais as funções do Compresp? Bom, o Compresp é um órgão de competência municipal que trata dos tombamentos de todos os bens móveis e imóveis que tenham relevância, sob o ponto de vista arquitetônico, histórico, cultural, para uma cidade. Então, o Compresp é a competência municipal para tratar dessa matéria. O CONDEFAT, competência estadual, e o IFAM, a competência nacional. No Compresp, nós temos, então, a presidência, Dr. Ciro Laurença, eu como vice-presidente e mais 7 conselheiros, compostos de pessoas integrantes da municipalidade, do Poder Executivo, e também outros da sociedade civil. Então, além de mim, que representa a OAB, nós temos lá o IAB, Instituto dos Arquitetos, nós temos o CREA e temos também o representante da Câmara Municipal. Ok, como é que funciona? Hoje vocês já têm um mapeamento da cidade, de quais imóveis eles estão tombados ou não? Perfeito, exatamente. Então, nós temos o quê? Nós temos um cadastro de imóveis tombados, chama CIT. Tá. Se as pessoas acessarem o site da prefeitura, você tem lá o CIT, você vê todos os bens que são tombados pelo Compresp. E temos também zonas que são consideradas zonas de interesse cultural, tá, as chamadas ZPECs. Por exemplo, nos Jardins, o Jardim Europa, Jardim América, é uma área toda tombada, considerada uma ZPEC AUE, área de urbanização especial. Então, ela está toda sob o efeito do tombamento. Quando o imóvel está tombado, também há algum registro, informação, averbação na certidão de matrícula? Ou, às vezes, isso pode constar ou vezes não? Super oportuna essa observação. Porque há a obrigação, são 2 obrigações que o Compresp deve com relação a um bem tombado. Deve notificar o proprietário quanto ao tombamento e deve averbar essa anotação do tombamento na certidão de matrícula do imóvel. Então, exatamente para quê? Para os efeitos da publicidade do ato, que é, na verdade, um gravame dentro do imóvel. Quando você vai adquirir um imóvel, você precisa necessariamente fazer a pesquisa sobre esse imóvel e lá você vai saber que consta essa restrição com relação ao tombamento. Ou seja, eventualmente, nós, na qualidade aqui de advogados, né, para fazer uma due diligence, então eu consigo ter elementos e informações para saber se aquele bem imóvel que se pretende adquirir, se ele pode ou não, se ele contém ou não uma restrição de tombamento, é isso? Exato. Agora, você pesquisa na certidão de matrícula e vê se consta ou não consta essa averbação. Mas, como você bem disse, na due diligence cabe buscar junto aos órgãos uma certidão, aos órgãos, digo, IFAM, CONDEFAT e Compresp, a certidão de que realmente aquele imóvel conta ou não com o tombamento, porque às vezes o órgão não foi diligente para fazer essa averbação e quem está adquirindo não sabe dessa restrição. E olha só, quem promove qualquer intervenção num bem tombado que não tenha obtido a prévia autorização do órgão de preservação, ele é penalizado. Certo. E a penalidade vem de 10% do valor venal do imóvel, tá, a 10 vezes o valor venal do imóvel. Perfeito. Então, são uma penalidade pesada que a pessoa não pode correr o risco de, à toa, só por uma falta de diligência, né, ter que arcar com esse tipo de multa. Agora, imaginando aqui na incorporação de imóveis, ou enfim, quando uma determinada pessoa física mesmo, pretende fazer alterações ali no seu imóvel, existe um procedimento administrativo no Compresp para fazer essa aferição, se aquele projeto que se encaminha para ampliação ou adequação, enfim, do imóvel, se ele vai ser ou não aprovado, como funciona isso? Você faz o protocolo e fica ali torcendo para ser aprovado ou você tem alguma possibilidade de atuação nisso? Sabe que às vezes as pessoas pensam exatamente dessa forma, que entrou ali no balcão, protocolou, vai embora, começa a rezar para tudo dar certo. Sim. Não precisa apenas rezar, pode até rezar, mas não pode ser um pouco mais. Ele pode ter a diligência, sim, de ir ao Compresp,
e solicitar que faça a defesa das intervenções que pretende fazer, a defesa do seu projeto. Muitas vezes, um projeto ele pode ser, pela sua estrutura toda, de uma interferência significativa no bairro. Aí, nesse momento, o que precisa fazer o empreendedor que quer fazer esse projeto? Ele precisa demonstrar aos conselheiros, aos 9 conselheiros, que aquela intervenção não prejudica não prejudica o bem tombado ou a área tombada. Existe um detalhe, tem às vezes um bem tombado que na resolução deste bem estabelece uma área envoltória. Que nesta área envoltória todas as intervenções também devem passar pelo Compresp. E é aí que acontece o maior número de projetos que passam no Compresp para serem analisados, para avaliar até que ponto esses novos empreendimentos podem ou não prejudicar a visibilidade do bem tombado. Então, para isso que precisa ter o empreendedor, ir até o Compresp e sustentar, defender aquele projeto, demonstrando que não há nenhuma interferência negativa ao bem tombado. É interessante que você disse, a ideia que eu tinha era justamente na cautela que você tem para não adquirir um bem imóvel que eventualmente conste um determinado tombamento. Não só isso, eventualmente você tem que ter a cautela de verificar se os imóveis do entorno, que eventualmente você pode ter adquirido, também pode ter uma restrição devida a esse imóvel tombado. Exatamente, são as chamadas áreas envoltórias. E com detalhe, mais recentemente o CONDEFAT deixou de adotar, o CONDEFAT, o órgão estadual, deixou de adotar uma regra que era a de todo bem tombado ter uma área envoltória de 300 metros de raio. Então isso atingia praticamente 2/3 da cidade de São Paulo. É incrível, pelo número de bens tombados, você ter 300 metros de área envoltória. Deixou de ter essa prática, mas mesmo assim ainda há muita área envoltória e, portanto, há muitos bens sujeitos a que, em qualquer intervenção que se pretenda fazer neles, que previamente sejam consultados os órgãos de preservação. Ótimo. Mais uma indagação. Às vezes a gente vê imóveis que têm um terreno talvez um pouco maior, mas existe uma restrição construtiva em razão justamente de um tombamento. Eventualmente, eu já ouvi dizer que é possível você tentar fazer a alienação desse potencial. Isso também é papel do Compresp a aferir? Como é que funciona? Você está se referindo a um instituto jurídico que veio introduzido em 2001 com o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Ela trouxe isso chamado Transferência do Direito de Construir, TDC, que veio também, novamente, no Plano Diretor Estratégico da Cidade de 2014 e agora na Lei de Parcelamento de Solo, recentemente aprovada em 2016. Essa transferência funciona da seguinte forma: se eu tenho um imóvel com 1.000 metros quadrados de terreno e eu tenho ali construído, edificado, uma construção que foi tombada, significa dizer que naquele imóvel, naquele terreno, eu não vou mais poder fazer novas edificações. E se essa edificação tivesse, por exemplo, apenas 300 metros quadrados em cima de 1.000, eu teria, em tese, 700 metros quadrados sobrando. Puxa, mas eu estou penalizado porque eu poderia construir 1.000 metros, tenho só 300 e agora está tombado, eu não posso fazer mais nada. O que veio o TDC e na última regra, que é da lei de zoneamento, estabeleceu o seguinte, que você que tem um bem tombado, você pode transferir o potencial construtivo de 100% do seu lote de terreno. Então, neste caso, 1.000 metros, ainda que tivesse 300, pouco importa o que está construído, você tem 1.000 metros de terreno, como nele tem um bem tombado, você pode transferir para terceiros esses 1.000 metros quadrados de potencial construtivo. E aí existe uma regra, uma equação que estabelece quantos metros desse 1.000 que você transfere que pode ser recebido pelo outro imóvel que está sendo objeto, que a gente chama de imóvel receptor, ou que vai estar recebendo esse potencial construtivo. Mas isso a lei estabelece essa equação, essa fórmula, e se consegue chegar a quantos metros quadrados, ao final poderão ser edificados no novo terreno. Mas, enfim, o proprietário,
de um bem tombado, ele não pode fazer novas edificações, via de regra, mas pode se, aspas, se indenizar para poder vender esse potencial construtivo. E, em contrapartida, ele deve manter o bem tombado bem conservado. Ótimo. Munhães, queria agradecer muitíssimo a sua entrevista, acho que foi muito esclarecedora esse papel do Compresp, né? E para mim foi realmente abrir muito os meus olhos aqui para saber que esse órgão administrativo ele permite uma atuação mais firme do advogado, justamente de ir lá, de eventualmente mostrar, fazer a apresentação do seu projeto na defesa do seu cliente, para enfim, conseguir as aprovações necessárias, caso, né, aprovadas ali pelo órgão. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista, foi ótimo. Eu que agradeço a todos vocês e podemos conversar um pouquinho desse tema que é da preservação do patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Muito obrigado.